Bom dia a todos. Então, o tema, vou falar sobre a tributação, sobre o trabalho autônomo. Para quem não me conhece, né, eu sou o contador Leonardo Hoffmann, sou professor também, curso de pós-graduação, já ministrei aula também em graduação durante 10 anos, inclusive aí no Pitágoras. Sou empresário contábil, tenho uma empresa de contabilidade aqui em Belo Horizonte, e ultimamente eu estou me enveredando também num canal no YouTube, né, que aí os colegas que estão participando aqui já conhecem, né, eventualmente, quem estiver assistindo e não estiver inscrito no canal, vou fazer um jabá aqui, inscreva-se, né, vá lá, inscreva-se no canal para acompanhar as notificações. O canal, para acompanhar os vídeos, o canal ele fala sobre gestão empresarial. O canal é meu nome mesmo, Leonardo Hoffmann, ok? Então vamos lá para o que interessa, né, que é o tema aqui da apresentação, que é a tributação sobre o trabalho autônomo. Uma questão para a gente compreender bem que tem muita mal entendimento, né, ou confusão, achando que o autônomo é sinônimo de profissional liberal, né, e vice-versa. Então, só desmistificar um pouco isso, que não são sinônimos. Okay? Então, o que é o autônomo? Já que você fala de tributação sobre o trabalho autônomo. Então, o autônomo, ele é a pessoa física, né, que realiza trabalhos para outras pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem vínculo empregatício. Tá? Então, isso é o trabalhador autônomo, e pode ser qualquer trabalho, né? Não especificamente um trabalho de um contador, ou não, mas qualquer trabalho, um pintor, um pedreiro, contador, advogado, né, com ele prestando o serviço como pessoa física, ele está prestando um trabalho autônomo. Profissional liberal, o profissional liberal, né, para a gente falar as diferenças, o profissional liberal ele é aquele profissional que tem uma profissão regulamentada, né, então um profissional formado, geralmente o curso superior, com profissão regulamentada. Então, o contador, o advogado, o engenheiro, porque isso é um profissional liberal. E o profissional liberal ele pode prestar serviço tanto como autônomo, como empregado ou como empresário. Ele pode abrir uma empresa também para prestar esse serviço. Então, essas são as diferenças. Então, eu estou falando aqui sobre a tributação sobre o trabalho autônomo, que é a pessoa física realizando serviços a outras pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem vínculo empregatício. Né? Então, dito isso, né, a gente está alinhado aqui em relação a esse ponto. Quais são os tributos sobre o trabalho autônomo? Eu vou seguir aqui fazendo essa explicação, depois eu vou abrir a tela do computador mostrando o imposto de renda, onde fazer essas declarações, né, de uma forma mais rápida, só para mostrar o que tem que se fazer lá dentro do imposto de renda. Tributação sobre o trabalho autônomo. O trabalhador autônomo, esses rendimentos que ele tem do trabalho autônomo, sofre a tributação de INSS, né? Então, o trabalhador autônomo, ele é obrigatório que ele contribua com o INSS, né, em relação a esses valores recebidos como autônomo, e essa contribuição ela tem que ser mensal. Então, esse é o primeiro erro que acaba acontecendo com vários profissionais autônomos, que eles, durante o ano, eles não fazem esse recolhimento. Okay? Então, eles não fazem esse recolhimento durante o ano e deixa acumular para o ajuste anual, ou até se acha, talvez nem entra, né? Acaba nem fazendo a declaração anual, mas acaba acumulando para a declaração anual e declara e deixa esses rendimentos, acaba não recolhendo nem o INSS. Esse é um ponto de fiscalização da Receita Federal. Então, INSS em quanto? Em 20%. Então, o trabalhador autônomo, na verdade, o trabalhador autônomo ele pode recolher de duas formas. Ele pode recolher com 11% de INSS sobre aquele rendimento mensal. Esse recolhimento ele é no mês seguinte, ao mês que ele prestou o serviço. Então, ele pode recolher com 11%, mas aí, nesse caso, né, nesse código de recolhimento, ele estaria contribuindo só como tempo de aposentadoria. Como tempo não, como idade. Tá? Ele não estaria com idade e tempo, não é o integral. Ou 20%
né, que aí ele é o recolhimento integral, contando também como tempo de aposentadoria e idade, a regra completa. Então, 20% sobre esse rendimento. O segundo tributo é o imposto de renda. Então, o imposto de renda sobre o trabalho autônomo, ele deve ser recolhido mensalmente com base no Carnê-Leão. Então, o Carnê-Leão é um programa que a Receita Federal também disponibiliza para que o trabalhador autônomo, ele jogue essas informações e aí consegue, lá dentro do Carnê-Leão, ele consegue fazer, inclusive, o livro caixa, né? O que é o livro caixa? Ele vai colocar todos os seus rendimentos do trabalhador, do trabalho autônomo, e coloca também as despesas dedutíveis e despesas não dedutíveis. E com base nesse valor líquido das despesas dedutíveis, ele vai ser calculado o imposto de renda a recolher mensalmente. Como que é esse imposto de renda? É a tabela do imposto de renda de pessoa física, né, que tem uma primeira faixa isenta, até uns 1.900 e pouco, né, e vai, na segunda faixa, 7,5%, e vai até a última faixa com 27,5% de imposto de renda, né, com a parcela dedutível, que é da faixa inicial. Então, a gente já viu 20% de INSS na contribuição integral e 27,5% de imposto de renda, né, na maior faixa. Só resgatando aqui em relação ao INSS, o INSS ele é limitado, ele tem um teto, né? Então, respeita-se aquele teto do INSS, que é de aproximadamente uns R$6.000. Então, acima disso, não tem mais tributação. Então, voltando ao imposto de renda. E o imposto de renda, né, é a tabela do imposto de renda, normalmente até na faixa máxima ali, 27,5%. Esse imposto de renda, né, tem que ser também pago imposto mensalmente, quando ultrapassado a faixa, o limite de isenção do imposto de renda, e deve ser gerado pelo Carnê-Leão mensal. Tá? Então, o autônomo também tem que tem essa obrigação de recolher mensalmente. E o terceiro tributo é o ISS na prefeitura local que ele está prestando o serviço. Quando o autônomo está... Geralmente, eu vou falar na prefeitura de Belo Horizonte, o autônomo ele pode se cadastrar como autônomo e pagar um valor fixo trimestral, tá? Independente dos valores que ele receber do serviço prestado, ele vai estar pagando um ISS trimestral. E vai depender de cada prefeitura. Tá? Dentro da alíquota aplicável, se não for um valor fixo, ela vai de 2% a 5%, de acordo com a prefeitura, de acordo com o serviço prestado. Então, esses são os 3 tributos sobre o trabalho autônomo. O INSS, 11% ou 20%, o imposto de renda, na tabela de imposto de renda normal, né, que vai até 27,5%, e o ISS na prefeitura local. Quando esse autônomo ele presta serviço para a pessoa física, essa pessoa física não tem obrigação nenhuma de fazer nenhuma retenção, ok? Então, quem está literalmente obrigado a fazer o recolhimento integral é o profissional. Quando o autônomo presta serviço para a pessoa jurídica, por força de lei, ela tem que fazer as retenções desses tributos, né, dentro do que a lei determina que seja retido. Então, o profissional autônomo prestou serviço para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem que gerar um RPA, incluir ela na folha de pagamento como autônomo daquele mês, reter o INSS, né, então vai reter 11% de INSS, vai fazer a retenção também do imposto de renda, se o valor pago ultrapassar ali o limite de isenção, né, e aí pode ser indicado, igual já apontaram aqui, pode ser indicado que tem dependentes também para fazer essa dedução, e também tem que reter o ISS da prefeitura com base na regra da prefeitura, e cada prefeitura tem a sua regra, se é obrigatório reter, se não é, em qual alíquota, qual atividade, né, aí a pessoa jurídica tem que fazer isso. E aqui também é outra questão, né, muitas pessoas jurídicas acabam não fazendo cumprindo com essa retenção dessa forma, junto ao profissional autônomo. Tá? Então, esses são os tributos do trabalhador autônomo. O que seria o correto, então? O trabalhador autônomo, mensalmente, ele fazia o acompanhamento, a tabulação dos seus valores recebidos por CPF, fazer o recolhimento do INSS mensal,
fazer o recolhimento do imposto de renda mensal por base do Carnê-Leão, se o valor der imposto de renda, né? E se ele está regularmente prestando serviço como autônomo, o ideal é que ele esteja cadastrado na prefeitura como autônomo para reduzir até essa carga tributária e não ter retenção na pessoa física, por exemplo, na pessoa jurídica. Seria uma possibilidade. Ok? O que ocorre é que, não vou falar, mas não tem essa estatística, mas vários autônomos, né, acabam ficando na informalidade, não fazem esse recolhimento mensal, e quando vai fazer a declaração de ajuste anual, para os que fazem a declaração de ajuste anual, acabam informando um recebimento de trabalho autônomo sem ter cumprido esse recolhimento mensal de INSS e o recolhimento mensal de imposto de renda, né, e faz a declaração de ajuste anual, levando a tributação anualmente. Menos mal que ele não sonegou e levou a tributação no cálculo anual. Porém, a Receita Federal, ela de tempos em tempos, e eu falo de tempos em tempos porque não vejo isso sendo uma regularidade, mas isso aconteceu, isso aconteceu em 2017, no ano passado, eu recebi uma pessoa que me apresentou a notificação da prefeitura, da Receita Federal, então ele estava sendo notificado e autuado por não ter recolhido em 2015, 2016, o imposto de renda e o INSS do trabalho autônomo que ele declarou no imposto de renda. Então, ele declarou que era autônomo, declarou o rendimento no imposto de renda, não fez os recolhimentos mensais. No ajuste anual, ele recolheu, o imposto de renda não estava sendo cobrado, porque ele recolheu o imposto de renda no ajuste anual, mas o INSS ficou para trás. 5 anos depois, a Receita Federal está lá, multando ele, fez a notificação, mandou a multa, com multa e juros, cobrando o INSS que deixou de ser recolhido. Então, existe sim, tem essa fiscalização, né, e o autônomo tem que ficar atento, ok? Então, essa é a tributação do trabalho autônomo e o cuidado que o autônomo tem que ter. Como que o autônomo pode reduzir essa tributação? Eu vou mostrar aqui na tela como é que funciona isso na tela do imposto de renda, e aí eu já peço aqui para os administradores da palestra, que agora eu não estou como administrador, não faz agora não, mas eu não vou conseguir compartilhar a tela da forma que eu estou agora. Então daqui a pouco eu vou falar que eu vou compartilhar a tela, se conseguir mudar esse status, tá? Vai facilitar aqui para eu compartilhar a tela. Ok, Léo. Então, o que o autônomo ele pode fazer para reduzir e para não ter esse problema com a Receita Federal, né, alguns anos depois, e para reduzir o tributo, para reduzir a carga tributária? Então, primeiro, ele se mantendo na condição de autônomo e querendo continuar dessa forma, entendendo que assim está melhor para ele, e não querendo constituir empresa, o autônomo ele tem que mensalmente fazer esse acompanhamento dos serviços autônomos que ele está prestando para pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa jurídica, obviamente, tem que entrar lá no RPA e na folha de pagamento da pessoa jurídica, e se não entrar também, ele não pode nem computar isso como recebido de pessoa jurídica, porque vai acabar dando conflito, né? Então, a pessoa jurídica também tem que colocar isso na folha de pagamento com o autônomo. Então, o que ele pode fazer para reduzir? Mensalmente fazer esse acompanhamento, fazer o Carnê-Leão e lançar o livro caixa. Então, muitos autônomos, como não fazem o Carnê-Leão, também, ou quando fazem, não usam o livro caixa. Então, deixa de reduzir despesas que são dedutíveis, né? Que são as despesas lá de insumos que ele utiliza, do escritório, do que foi efetivamente aplicado diretamente ao trabalho. Lá é muito claro no Carnê-Leão, lá quando vai fazer o livro caixa, tem as despesas dedutíveis e não dedutíveis, fica fácil até de identificar isso. E recolher mensalmente, aí, quando der imposto de renda, fazer o recolhimento do imposto de renda, né, via Carnê-Leão, e o INSS também fazer essa contribuição mensal. Tem que atentar que o INSS, como ele tem um limite de teto, esse teto ele é cumulativo com todas as rendas. A renda dele é como empregado em outro local, ou essa renda como autônomo, né? Então, existe um teto da Previdência que está na tabelinha lá da Previdência. Mas fazer esse recolhimento mensal. E no ajuste anual, então, como ele vai reduzir? Fazendo o livro caixa. Então, ele fazendo o livro caixa, ele consegue reduzir a tributação do imposto de renda. Uma outra forma dele legalmente reduzir
a carga tributária, legalmente reduzir a carga tributária, abrir uma empresa, né? Então, ele pode fazer a abertura de uma empresa, dependendo da atividade, ele pode ser MEI ou simples nacional, né? Ou lucro lucro real. Mas, por várias situações, se enquadra como MEI ou como simples nacional. Então, ele deixaria de ter essa carga tributária de INSS 20%, imposto de renda 27,5% e ISS, e passaria a ter, por exemplo, um MEI, se enquadrar, né, vários enquadram, ou um simples nacional no anexo 3 a 6%. Então, isso reduz significativamente aí a carga tributária do autônomo. Ok? Eu tenho um e-book que está na minha página, lá no site leonardohoffman.com, que fala exatamente, ele é aberto, é só baixar o e-book, que fala exatamente da tributação sobre o trabalho autônomo e tem esses comparativos de valor. Tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui a tela do imposto de renda, como é feita essa declaração dentro do imposto de renda do trabalho autônomo. Então, agora eu estou aqui com o programa, né, de imposto de renda, de ajuste anual aberto. Vou tentar ser breve aqui, se a gente não gastar muito tempo. Eu até já cadastrei os valores antecipadamente. Então, o trabalhador autônomo, né, vamos colocar que ele é autônomo, não exerce outra profissão. Primeiro, aqui na aba de contribuinte, ele tem que fazer a identificação. Então, ele vai fazer a identificação do contribuinte e aqui embaixo, aqui em ocupação principal, no final da tela, você vai selecionar o código 11, que é profissional liberal ou autônomo sem vínculo empregatício. É importante citar aqui o seguinte, que o profissional que exerce mais de uma atividade, ou se ele for empregado, e também exerce atividade autônoma, ele vai colocar aqui na ocupação principal aquele de maior renda, né? A ocupação principal dele é aquele que lhe ofere a maior renda. Se a maior renda for de empregado em alguma empresa, não vai ser o código 11, vai ser o código respectivo aqui que ele se enquadrar. Se a maior renda for de autônomo, ou se ele for exclusivamente um autônomo ou um profissional liberal, com serviço, com trabalho autônomo, ele vai escolher o código 11. Okay? E a ocupação é a ocupação que ele exerce. Aqui, no caso, eu coloquei uma simulação como pedagogo, orientador educacional. Então, o primeiro ponto de destaque para falar é isso aqui. E aí, focando exclusivamente na tributação sobre o trabalho autônomo, a gente tem essa aba, né, rendimento, aqui do lado esquerdo, de cima para baixo, rendimento tributável recebido de pessoa física barra exterior. Então, vamos colocar que o autônomo ele recebeu rendimento de pessoa física, se for de pessoa jurídica, é aqui em cima, aí vai estar no informe anual de rendimento. Então, mesmo autônomo, prestando um serviço autônomo para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica fazendo corretamente, entrando ele como RPA na folha de pagamento, ao final do ano vai gerar um informe de rendimento para esse autônomo, com base no informe de rendimento, ele vai pegar o informe de rendimento da pessoa jurídica e vai lançar aqui o rendimento de pessoa jurídica, ok? Com base no informe. Se o recebimento for de pessoa física, ele vai nessa abinha, rendimento tributável recebido de pessoa física barra exterior. Então, aqui a gente tem todos os meses, né, janeiro, fevereiro, março, até dezembro, e o importante é o seguinte, se esse autônomo, ele mensalmente fez o carnê-leão, fez o preenchimento e fez também o livro caixa, ele consegue importar esse carnê-leão feito, né? Então, você vai em importações e vai importar isso, dado o carnê-leão, do ganho de capital, e ele já vem para cá, tudo preenchido, ok? Se isso não for feito, o autônomo ele vai ter que entrar aqui e fazer manualmente. Então, vou dar um exemplo. Eu já coloquei um exemplo aqui de 10 mil, mas vou cadastrar um só para mostrar, né? Imaginando que não tenha nada aqui. Em janeiro, ele vem como novo, vai ter que digitar o CPF do pagador e o CPF do beneficiário do serviço e o valor. Como aqui está por CPF, é o valor total daquele CPF naquele mês que ele está digitando. O que seria o ideal? O ideal seria que esse profissional autônomo mensalmente tabulasse tantas informações que foi recebido por pessoa física, pagadora e beneficiário do serviço, que normalmente acabam sendo digitado o mesmo aqui do pagador, tá? Mas tem dois campos separados. Aí o autônomo vai falar assim, mas eu não tabulei isso, eu não sei o valor e não tenho esses dados. Coloque pelo menos o valor, né? Coloque
digite o valor para não, pelo menos, não sonegar e aqui aceita sem restrição, ok? Aí você vai ver aqui, ó, os 5 mil que eu coloquei e os 10 que eu já tinha colocado antes. Tá? Eu vou excluir aqui esse que eu coloquei, deixar só os 10 mil, vai em excluir e exclui esse valor. Eu já incluí 10 mil em cada mês aqui, ó. Então todos os meses eu fui incluir 10 mil a cada mês, gerando 120 mil no ano. Então, basicamente, é isso que se coloca aqui. Na outra aba de outras informações, vocês conseguem ver aqui já um resumo, né? Então, a gente consegue ver, ó, tributação, trabalho não assalariado, foi os 10 mil que eu já digitei a cada mês, recebi de pessoa física, e aqui tem os campos de aluguel, outros rendimentos, aluguéis, pensão, recebidos do exterior, e as deduções de previdência. Então, se já foi pago previdência mensalmente, então vai informar aqui a previdência que foi paga. Também, porque ele vai reduzir no ajuste anual o valor a recolher, como reduz mensalmente se foi feito carnê-leão. Quantidade de dependentes, pensão alimentícia, livro caixa, né, que vem lá do carnê-leão, e o DARF pago pelo carnê-leão. Então, lembrando, se o autônomo ele fez o livro caixa mensalmente, ele faz a importação, e isso aqui já vem preenchido, o que estava lá de livro caixa, do DARF, né, o que ele informou lá da Previdência, ele já vai trazer isso automaticamente aqui. Não fazendo o carnê-leão mensal, não tendo isso, tem que vir aqui e digitar, okay? Então tem que ser digitado. Então essa é a observação que eu queria fazer. E embaixo a gente vê aqui, né, no finalzinho da tela do canto esquerdo, a opção de tributação. Nessa simulação que eu fiz, o autônomo ele não pagou imposto de renda, não recolheu o INSS, e teve um trabalho assalariado, não assalariado, como autônomo, de pessoa física de 10 mil por mês. Veja só, isso deu 120 mil no ano. Isso quer dizer que, por deduções legais, ele teria um imposto a pagar de 22 mil. Até porque eu não preenchi nenhum outro campo de dedução, tá? Só preenchi esse rendimento. Tá? Então, dependeria de fazer os outros preenchimentos para ver qual que é o valor dedutível. Não tendo esses valores dedutíveis, a gente também tem a opção por desconto simplificado. Então, as duas opções, né? O menor tributação nessa simulação aqui é o por desconto simplificado, 17 mil reais, né, de imposto a pagar. Então, vejam só. Então, esse autônomo que durante o ano não fez o carnê-leão, recebeu 10 mil por mês de pessoa física, 120 mil no total do ano, não recolheu o imposto de renda, não recolheu o INSS. Ele vai ter que, no ajuste anual, não tendo outras informações, pagar 17.960 de imposto de renda. Se ele já tivesse recolhido mensalmente, as informações estariam aqui do DARF que foi pago, né, mensalmente, já iria reduzir esse valor, ia ser só a diferença, ou ele poderia até mesmo ter o valor a restituir, dependendo do que ele informasse aqui de pagamentos, né, pagamentos efetuados, se ele tivesse alguma despesa dedutível do imposto de renda. Ok? Então, é isso que eu queria mostrar aqui. O preenchimento até, nesse caso, é tranquilo. O mais completo que seria se ele tivesse o livro caixa preenchendo lá no carnê-leão. Ok? Então, o alerta que eu faço é esse, né? Do profissional autônomo ter atenção. Eu vou voltar aqui na tela, deixa eu parar de compartilhar aqui. Voltei aqui, então. Então, para finalizar aqui, uma atenção que o trabalhador autônomo tem que ter, e isso não é só para a pessoa que faz serviços regulares de forma autônoma, né? A pessoa que é empregada, que tem um emprego formal e presta serviços como autônomo, pessoa física, pessoa jurídica, ela também tem esse rendimento de trabalho autônomo. Enquanto o rendimento de trabalho autônomo, ela cairia nessa mesma condição de calcular isso mensalmente, imposto de renda e contribuição social, dentro do carnê-leão, para avaliar se tem alguma coisa, se tem que pagar imposto de renda, e o INSS, se tendo trabalho autônomo, se ele já não contribui com o teto em outro emprego, em outras fontes de renda, ele também teria que recolher mensalmente o INSS, ok? Principalmente porque se esse rendimento ele for levado para o ajuste anual, que é o correto, né? Senão se a pessoa não levar esse rendimento, ele estaria sonegando.
Então, o correto seria levar esse rendimento também ao ajuste anual. Levando isso para o ajuste anual e não tendo essa identificação, esse recolhimento do INSS, imposto de renda mensal, no ajuste anual, o imposto de renda já vai ser calculado, muito embora o correto seria o pagamento mensal no mês seguinte ao mês do serviço. Então, já tem um atrasozinho aí, podendo ter multa e juros. Mas, principalmente o INSS, se não for recolhido anteriormente, e o contribuinte ele informa isso no ajuste anual, quando vai para a Receita, ele não vai fazer esse cruzamento automático, quando é recebido de pessoa física. Pode fazer, se a pessoa física que pagou declarar, então isso pode acontecer, mas mesmo que não aconteça isso, a retenção no momento, lá na malha fina da declaração, anos depois, em uma fiscalização, ou se a própria Receita mudar isso e fazer isso de forma automática, essa inteligência que até então eu não vi que estava, o contribuinte pode cair, sim, pode ser notificado e ter que recolher esse INSS não recolhido e, inclusive, até a multa e juros da falta de recolhimento mensal do imposto de renda que não foi feito. O que eu já vi real, é a cobrança do INSS não recolhido. Ok? Então, era isso que eu queria trazer aqui sobre essa parte da tributação sobre o trabalho autônomo. E aí eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer, eu estou à disposição. Ok, Léo, obrigado.